próxima para que a senhora possa continuar. Obrigado. Perfeito, muito obrigada. Então, como agência de intercâmbio, a gente trabalha com cursos de certificado, diplomas, cursos de universitários, que são de degree, pós-graduações, cursos de idiomas e alguns summer camps. E esses serviços da gente, da ajuda com a matrícula e de consultoria, são completamente gratuitos para vocês, estudantes. Eu não cobro nada, porque as escolas para as quais eu trabalho são as que me pagam por esse serviço. Então, podem perguntar e podem me consultar por e-mail ou por WhatsApp, que eu ficarei grata de atender vocês e ajudar como for possível para ajudar com a matrícula, dar assessoria e esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham sobre como vir como estudante internacional aqui no Canadá. Ok. Agora só falta, sim, passar para vocês a lista dos documentos que são importantes que vocês tenham na mão para fazer a matrícula. E isso eu vou solicitar de vocês quando vocês me peçam para ajudar com a matrícula, né? Então, seria o histórico escolar do ensino médio ou da universidade. Na verdade, depende do curso que vocês forem fazer, que eu vou precisar do ensino médio e da universidade. Se for uma pós-graduação, às vezes não precisa do ensino médio. Se for um curso de diplomado, sim, vou precisar dos dois, tá? Depois disso, temos o nível de inglês, para verificar o nível de inglês de vocês. A Langara aceita IELTS, TOEFL, IELTS acadêmico, TOEFL IBT ou então o Duolingo. Hoje em dia, por causa do COVID-19, estão aceitando o Duolingo também. Vai ter que pagar uma tarifa pequena de matrícula na hora, no portal online. Vocês pagam diretamente para a escola, não precisam dar um centavo, porque eu não pego pagamento nenhum dos estudantes, vocês mesmos vão ter que pagar, né? Depois disso, vou precisar da página com a foto de vocês do passaporte e mais o CV ou resumo de vocês também. Então, com esses documentos, eu já posso efetuar a matrícula de vocês na Lambda. Vou precisar que vocês preencham um formulário também, que não está aqui, mas eu mando pelo e-mail para vocês preencherem junto com todos os documentos. Eu tenho que preciso dele para poder fazer a matrícula, tá bom? Ok, então acho que essa parte, só queria deixar claro que vocês podem me contactar. No final da conferência vai ter os meus dados, e eu acho que em qualquer momento que vocês queiram, vocês podem pegar também uma informação durante a conferência. E agora vou deixar a Fabiano fazer a apresentação sobre a Lambda. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu acho que também os preços, Fabiano, o pessoal da Lambda vai explicar na conferência agora sobre preços e tudo mais. Mas qualquer dúvida, no final, a gente tira dúvidas também no QA. Ok? Thank you. Muito obrigada. Muito obrigado. E, novamente, peço desculpas pelos slides não terem trocado no início da apresentação. Mas gostaríamos, então, de dar uma passada sobre as informações a respeito do Langara, e uma coisa muito interessante que nós providenciaremos para vocês aqui nessa apresentação. Nós falaremos um pouco sobre o mercado de trabalho aqui em British Columbia, que é uma informação bastante importante. Essa apresentação que eu vou fazer vai ser compartilhada com a minha colega Tatiana. Ela vai fazer algumas partes da apresentação, eu farei outras, e como a senhora Carmen mencionou, no final nós teremos a opção de Q&A. Nós já distribuímos para vocês, através da caixa de chat, os contatos da Overseas, caso vocês queiram já deixar anotado o WhatsApp e o e-mail e a página dos colegas da Overseas. Então fiquem à vontade para copiar essas informações também da caixa de chat. Nós enviamos para vocês.
Passando a nossa apresentação, então, vamos lá. Nós sempre gostamos de iniciar com a foto o mapa do nosso país, né? O Canadá é um país muito grande, é reconhecido como o segundo maior em termos territoriais do mundo. Nós estamos apenas atrás da Rússia e estamos na frente dos Estados Unidos em termos de tamanho, mas em termos populacionais, a população canadense não é tão representativa. Nós apenas representamos 0,5% da população mundial, são aproximadamente 37 milhões de pessoas, de acordo com o último censo que foi realizado. Nós temos 3 zonas metropolitanas super reconhecidas e que são as maiores zonas metropolitanas do país, iniciando com Toronto, aproximadamente 6 milhões de pessoas, a segunda região metropolitana mais maior do país. A segunda maior região metropolitana do país é a região de Montreal, com 4 milhões de pessoas, e a terceira maior é a região de Vancouver, onde nós estamos localizados, com 2 milhões e meio de pessoas. Então, essas são as 3 principais cidades e talvez as cidades mais famosas e reconhecidas no exterior, sobretudo quando nós buscamos oportunidades de ensino no Canadá. Por que escolher o Canadá? Existem alguns fatores, diversos fatores na verdade, mas nós fizemos a seleção dos 4 primordiais fatores mais votados pelos alunos que buscam o Canadá como destino. Em primeiro lugar, sempre entra a qualidade de vida, o fato de que o Canadá é reconhecido como um país com qualidade altíssima de vida para se viver. Não só o país, mas também, se vocês olharem para várias pesquisas mundiais, vocês vão encontrar que diversas cidades canadenses, na verdade, entram nos rankings mundiais de melhores cidades do mundo para se viver. E talvez por sorte, mas Vancouver acaba sempre saindo no topo da lista. Para nós aqui do Canadá é um grande orgulho. A questão de segurança é outro ponto muito importante, ainda mais para vocês que estão vindo da América Latina, onde o setor de segurança, o fator segurança não é um fator tão importante, né? Eu digo, existem muitos problemas, infelizmente, com segurança na América Latina em geral. Aqui no Canadá nós não temos tantos problemas com relação a isso. Então, até mesmo um reflexo, né, da questão de qualidade de vida é a questão de segurança. Diversidade é algo muito importante, é vocês buscarem um local que vai recebê-los de uma maneira positiva, de braços abertos. O canadense é um povo muito receptivo. Nós temos uma política muito aberta à imigração e isso faz com que a população já desde pequenininho cresça com essa ideia de diversidade cultural. Nós temos uma estimativa de que indica mais ou menos que mais de 250 diferentes diversidades etnoculturais existam e coexistam aqui dentro do nosso país. E também a questão educacional, o fator de que a educação canadense é reconhecida como uma educação de qualidade no mundo inteiro. Um nível de educação aqui no Canadá, um certificado, um diploma, um bacharelado, até mesmo um programa de especialização, eles vão ter um peso muito grande no currículo de vocês, independente de onde vocês forem aplicar essa experiência profissional, essa experiência acadêmica. E o porquê Vancouver, o Canadá sendo um país muito grande, a gente mencionou as 3 maiores cidades, Vancouver é a terceira, então por que eu tenho que escolher Vancouver para ir como primeiro ponto? Bom, nós que moramos aqui temos muitas coisas boas para falar de Vancouver e convencê-los, mas vamos nos ligar aos fatos para que vocês possam efetivamente ver o que é que Vancouver tem de diferente. Como mencionei, sendo a terceira região metropolitana mais ampla do país, oferece diversas oportunidades de colocação profissional, que eu acho que é talvez um dos objetivos que vocês tenham como principais na escolha do país onde vocês vão estudar, né? Também saber que vocês terão oportunidade de colocação profissional. A nossa população da província é de 5 milhões de pessoas. Então, como eu mencionei, Vancouver, a região metropolitana, tem mais ou menos 2,5 milhões. Isso quer dizer que metade da população vive na região metropolitana de Vancouver. A idade média da nossa província é de 42 anos de idade, é uma média um pouco mais alta da média do país. A média no Canadá hoje é de 40,2 anos de idade. Vancouver, a região de British Columbia, perdão, é a província, eu diria que nós estamos em 4ª ou 5ª posição em termos de média de idades, então nós não somos uma das províncias mais jovens no país. Ponto muito importante para se recordar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na parte de colocação profissional. E o nível de desemprego que foi registrado no ano passado, na província de British Columbia foi de 4,8, foi o nível mais baixo de todo o país, a média do país foi de 5,6%. E British Columbia teve a média mais baixa de todo o país de desemprego. Tá? Isso fechando o ano de 2019.
Vancouver é uma cidade belíssima para quem gosta de natureza e cidade grande. Aqui você tem uma boa conexão, uma boa junção dos dois, né? Tanto você pode encontrar tudo que uma grande potência, uma grande cidade, metrópole pode oferecer, mas você tem o fator natureza que está ali presente a todo momento. Nós estamos ao lado do Oceano Pacífico, então banhados pelo Oceano Pacífico. Nós temos 7 praias na cidade de Vancouver, dentro da cidade, um parque gigantesco de 1.000 hectares dentro da cidade de Vancouver, então muitas atividades. As montanhas, como vocês podem ver nessa foto, as montanhas que estão a 45, 30 minutos da região de downtown, onde existem muitas opções de esportes durante o ano. Então, muitas atividades para se fazer. Para quem gosta de natureza, é o lugar perfeito. E uma questão muito interessante com relação à questão climática. Muita gente reconhece o Canadá como sendo um país muito frio. Na realidade, em Vancouver, você vai encontrar as temperaturas mais amenas de todo o país durante todo o ano. Então, no verão, nós temos um verão interessante, mas as temperaturas não são tão drásticas, não chegam, por exemplo, aos 40 graus que você encontra em determinadas cidades do país. E no inverno, o mais importante para grande parte de vocês, o fato de que a temperatura não baixa tanto. A nossa temperatura média no inverno fica oscilando entre 4 e 10 graus Celsius positivos, tá? Então a temperatura é muito adequada e muito agradável. Na cidade de Vancouver em si, nós não temos muitos dias de neve durante o ano, durante o inverno. Fora da cidade de Vancouver você já tem uma possibilidade de precipitação de neve maior, mas dentro da cidade de Vancouver em si nós não temos tantos problemas. Isso também não influencia muito o fator de deslocamento, porque a cidade continua vivendo a sua vida normal. É verdade, chove um pouquinho mais do que em outros lugares, mas a condição de neve e a condição da temperatura é um ponto muito importante. Eu gostaria de passar então para minha colega Tatiana, que vai falar um pouquinho a respeito do sistema de educação aqui em British Columbia. Obrigado, Fabiano. Antes de eu falar do tema da educação na província de BC, eu queria comentar com vocês que nós somos divididos por províncias e cada província tem um sistema diferente, ou seja, cada um deles tem autonomia para organizar o próprio sistema educacional. Ou seja, o Canadá ele não possui um Ministério de Educação Federal, como é no caso em Brasil. E falando um pouquinho da educação aqui em BC, do meu lado esquerdo são as opções de quem se graduou do ensino médio. Então, a primeira opção é bem parecida, ou é igual do Brasil, né? Onde você aplica direto na universidade, você estuda os 4 anos direto na universidade. Porém, nós temos a segunda opção, que é uma opção que não existe no Brasil, que é o que a gente chama de Associated Degree. E qual é a diferença? A diferença seria que você estudaria 2 anos num college, ou seja, por exemplo, na Langara, e depois você transferiria para a universidade para finalizar o 3º e o 4º ano. E o mais interessante é que eu vou falar as vantagens de aplicar para um college primeiro, mas no final você vai ter exatamente o mesmo diploma de quem escolheu a primeira opção, que estudou os 4 anos direto na universidade, ok? A terceira e a quarta opções são o que a gente chama de Career Program. Esses programas eles são mais direcionados à empregabilidade, ou seja, você pode fazer o certificado de 1 ano, ou você faz um diploma de 2 anos e depois você vai direto para o mercado de trabalho. E esses cursos, eles têm uma abordagem um pouco mais prática. E do meu lado direito, são as opções de quem finalizou um bacharelado. As 2 primeiras opções são exatamente as opções de quem finalizou o ensino médio. Ou seja, mesmo que você finalizou um bacharelado, você pode aplicar para um certificado ou para um diploma. Por exemplo, se você estiver mudando de carreira, vamos dizer que no Brasil você tem um bacharelado de business, e você tem interesse em aplicar para ser professor de criança, que é um diploma. Então, faz sentido você aplicar para um novo undergrad, já que você estaria mudando de carreira. E a diferença seria a terceira opção, que são as pós-graduações, que nele necessariamente você tem que ter um bacharelado como um requerimento acadêmico. Uma pergunta que surge, que é muito comum, posso aplicar com o meu tecnólogo? Não, infelizmente, para você qualificar para a pós-graduação, você precisa necessariamente ter um bacharelado de 4 anos. E na última linha, em vermelho, são as opções de mestrado, PhD. Esses são
programas voltados para os alunos que têm mais interesse no ramo de pesquisa. E não é oferecido por colleges, né? Isso seria oferecido mais pelas universidades. No próximo slide eu vou falar o porquê você deveria escolher um college ao invés de uma universidade. Eu vou te dar 5 motivos que são bem interessantes. O primeiro motivo, que na minha opinião é o motivo mais interessante, porque ele não tem no Brasil, é que quando você, no Brasil, termina o ensino médio, você obrigatoriamente tem que decidir qual é a carreira que você quer seguir, né? Então, é simplesmente você decidir o que você vai fazer o resto da sua vida. E muitas vezes você está indeciso, você não sabe qual é a carreira que você quer seguir. Então, a Langara ela tem a flexibilidade onde você pode aplicar, por exemplo, Associate of Arts ou Associate of Science General, e aí você pode pegar matérias de diferentes áreas e depois ver qual você se identifica mais e escolher a sua carreira depois. Então, esse para mim é o motivo mais interessante. O segundo motivo é o tamanho da sala de aula. Na Langara, a gente tem uma média de entre 40 e 45 alunos na sala de aula, onde, comparando com uma universidade, a média são entre 100 e 300 alunos. Ou seja, a gente tem uma classe pequena. E isso também faz com que os nossos instrutores, eles podem ter uma ajuda extra para os alunos. Ou seja, todos os nossos instrutores, eles têm o que eles chamam de office hour. Então, se você não quiser fazer uma pergunta no meio da aula, você pode ir lá, bater na porta do professor durante o office hour dele e fazer perguntas ou dúvidas sobre o projeto ou sobre assignment ou qualquer coisa que você queira falar no one-on-one. O terceiro motivo seria que a Langara ela tem uma menor exigência para você ser aceito no programa. Nós não exigimos nenhuma nota específica, desde que você prove que você se graduou do ensino médio, se você está aplicando para o undergrad, ou que você provou que você finalizou uma universidade para o post-degree, você vai atingir o requerimento acadêmico. Então, é praticamente enviar o histórico escolar e o certificado de graduação. O quarto motivo é a carga horária. Na Langara nós temos 3 semestres por ano, não é igual no Brasil que são 2, né, de 6 meses. E aí isso permite que você possa distribuir as matérias entre mais semestres. Então, um semestre a gente tem janeiro, setembro, janeiro e maio. E cada semestre são, na verdade, 14 semanas. Tá? E isso também auxilia você que quer trabalhar meio período enquanto você estuda, para você poder distribuir as suas matérias pelos 3 semestres. E o quinto e último motivo é que os colleges eles têm um valor mais acessível. Então, os programas dos colleges eles são mais econômicos do que a universidade, principalmente para aluno internacional. Então, a média de tuition fee num college, por exemplo, na Langara, é uma média de 18 a 19 mil ao ano, onde que uma universidade mais econômica vai ser pelo menos 24 mil ao ano. Okay? Então, esses foram os 5 motivos. Falando um pouquinho sobre a Langara, nós somos uma instituição pública que oferece muitas vantagens para você, aluno internacional. É você poder trabalhar meio período enquanto você estuda, que são 20 horas por semana. E a parte, você pode, se o programa permitir, você pode tirar férias e trabalhar full time durante o verão, que são as férias aqui. E a parte disso, quando você termina o programa, você é elegível para aplicar o que a gente chama de Post-Graduation Work Permit. Então, o governo, ele, de acordo com a duração do seu programa, ele vai te dar o Work Permit. Então, se você se você estudou 1 ano, o governo você é elegível para aplicar 1 ano de Work Permit. Mas se você estuda 2 anos, o governo pode te dar até 3 anos de Work Permit. Por isso, os nossos programas de 2 anos são mais populares. No próximo slide, eu vou falar sobre a localização. O nosso campus, ele está localizado numa região
bem privilegiada, muito central. A gente está na cidade de Vancouver e a gente está... a Langara fica 2 quadras da estação chamada Langara 49, que você está vendo na foto. E essa estação fica mais ou menos entre 15 a 20 minutos de downtown, do centro da cidade, ou 15 minutos do Aeroporto Internacional de Vancouver. E também a gente está muito perto de uma região que chama Burnaby, que é uma região que é muito focada pelos alunos internacionais, principalmente para famílias, pelo fato do preço ser mais econômico do que Vancouver em si. Então, é muito fácil de se locomover, por estar, assim, perto da estação. E outra coisa também interessante, desculpa, só voltando lá, é que 95% dos nossos programas, ele permite que você tenha acesso a um passe mensal com desconto, né? A gente chama Compass. Então, como estudante, você paga bem menos do que um adulto pagaria normalmente pelo passe do metrô e ônibus. Falando um pouquinho do nosso Student Profile, a população na Langara conta mais ou menos com 17 mil alunos no total, e desses 17 mil, aproximadamente 5 mil são alunos internacionais, e desses 5 mil temos a representação de mais de 90 países, ou seja, a gente tem uma diversidade bacana dentro da população dos alunos internacionais aí na Langara. Ok? Eu vou voltar a palavra para o Fabiano, que ele vai falar um pouquinho da infraestrutura do nosso campus. Muito obrigado, Tatiana. Bem-vindos de volta. Bom, eu queria falar um pouquinho a respeito do campus e eu vou mostrar para vocês também algumas opções de programas aqui no Langara antes da gente entrar no mercado de trabalho. Então, o nosso campus é um campus bastante completo, ele tem 7 edifícios, uma infraestrutura fantástica. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos principais serviços e departamentos enquanto eu mostro para vocês algumas fotos do campus. Nós temos uma biblioteca que está totalmente dedicada para atender os alunos, são 3 pisos dentro dessa biblioteca, com toda a infraestrutura acadêmica de material didático e também suporte de bibliotecônomos. Perdão, não sei mais como falar isso em português, librarians. E também a infraestrutura de salas que os alunos podem alugar para fazer os seus trabalhos, projetos em grupo, sem custo adicional. Os laboratórios também são preparados para poder oferecer aos alunos acesso às ferramentas que são ferramentas de última geração utilizadas no mercado de trabalho. Então, esse é um ponto muito importante do College Público do Canadá, é o fato de que o governo investe muito em infraestrutura. Então, as ferramentas que nós vamos usar dentro do campus são as mesmas ferramentas que você vai usar no campo de trabalho, para que você já possa aprender o que está sendo utilizado de mais alta tecnologia. Quando você entrar nas empresas, você exatamente já sabe que tipo de equipamento e material você vai manusear, ou que tipo de ferramenta você vai utilizar, você já tem experiência com esse tipo de ferramenta, é um ponto muito importante. Nós temos também alguns laboratórios que são muito específicos para determinados programas, né? Então, por exemplo, nós temos dentro dos laboratórios de informática no campus, alguns laboratórios que são exclusivos com computadores da Apple por conta dos programas que demandam acesso à tecnologia Apple e softwares que rodam de uma maneira muito melhor nos equipamentos da Apple. Temos um sistema de aconselhamento que atende 2 frontes, a parte acadêmica, para planejamento, escolher matérias, fazer o seu programa de estudos, mas também um aconselhamento emocional, como um psicólogo mesmo, que vai ajudar os alunos que estão em processo de adaptação, talvez ainda passando por momentos de entendimento de como funciona a realidade, ou estão se sentindo um pouco aflitos ou um pouco sobrecarregados. Então, eles possuem ferramentas e auxiliam os alunos nesses processos de adaptação também. Como a Tatiana mencionou, o fato de você ter uma sala de aula menor, com acesso aos professores e os instrutores, mas além da sala de aula, você tem o que a gente chama de office hours, que foi o que ela mencionou também na apresentação dela. São períodos em que os professores estão disponíveis para ajudar os alunos em projetos, trabalhos, lições de casa, ou até mesmo tirar dúvidas de alguns tópicos que o aluno não entendeu muito bem na sala ou não pôde perguntar. Então, os professores sempre estão disponíveis fora da sala de aula para ajudar com esses processos também.
Processos de aconselhamento de carreira, muito importantes. Vocês vão ter acesso a workshops e ferramentas que vão ajudá-los a preparar os currículos dentro dos estándares canadenses, a fazer a carta de apresentação, que é um documento primordial quando buscar um emprego aqui no Canadá. Vão aprender como funcionam os processos de entrevista, que perguntas geralmente as empresas fazem, que tipo de pergunta responder, que tipo de pergunta não responder, como se preparar para essas perguntas de entrevistas, e até mesmo nós temos um job board que está disponível no site para que vocês possam acessar com senha e código gratuito só para os alunos e poderem aplicar a determinadas vagas de emprego através do site do Langara. Diversidade multicultural, como a Tatiana mencionou, mais de 90 países representados no nosso semestre acadêmico. Por ano, nós estimamos que mais de 100 países acabam passando pelo campus, então existe uma grande diversidade cultural. E a facilidade de vocês atingirem atividades extracurriculares, algo que é muito importante aqui no Canadá, principalmente para que vocês possam começar a desenvolver habilidades de liderança. Existem clubs em diferentes áreas de concentração e áreas de interesse que vocês podem se juntar gratuitamente e fazer parte como um membro ativo que participa de atividades, mas também como um membro diretivo, como um presidente, vice-presidente, diretor ou assessor, que vai lhe apresentar grandes oportunidades de desenvolver habilidades de liderança também. Atividades esportivas que estão disponíveis em duas modalidades oficiais, o basquetebol e também o soccer, tanto em feminino e masculino. Os times estão abertos para alunos internacionais que podem participar dos tryouts e também fazer parte do time como um jogador oficial. Então essa opção está disponível. Não são os dois únicos esportes da escola, nós temos outros esportes que são incentivados, mas esses são os dois oficiais que possuem os times oficiais do Langara. Falando um pouco sobre os programas, as opções que existem aqui, iniciando com aquela opção que a Tatiana mencionou no início, que é o caminho para a universidade, fazer 2 anos de estudos no Langara com 2 anos de estudos na universidade, é um processo super comum aqui no Canadá. Vocês podem ver aí que a quantidade de alunos que transferem de uma instituição a outra dentro da nossa província é um número muito grande. Esse último relatório que nós tivemos acesso no ano de 2015 reportava que em um período de 4 anos, 27 mil alunos trocaram de instituição para fazer os processos de transferência universitária. O Langara é a instituição que mais transfere para instituições, para universidades, sendo a UBC a instituição que mais recebe alunos do Langara. Praticamente 50% dos nossos alunos vão terminar o seu degree na UBC. E a segunda grande maior porção de alunos acaba passando para Simon Fraser University. Esses programas eles já são pré-determinados, eles são pré-estabelecidos para aqueles alunos que já têm uma ideia do que querem fazer de áreas de estudo, mas eles dão certa flexibilidade, como a Tatiana mencionou também. Se eu ainda não estou muito certo que área eu quero seguir, por exemplo, dentro de business, mas eu tenho interesse em business, eu vou começar com commerce and business, que me permite transferir a diversas áreas de negócios, como negócios gerais, RH, marketing, finanças, a contabilidade. Então isso dá uma flexibilidade muito maior para os alunos. E alguns programas que são mais específicos para aqueles alunos que já sabem mais ou menos o que querem seguir em termos de áreas de estudos. Os programas de carreira, que são aqueles direcionados para a colocação no mercado de trabalho, nós temos algumas opções de certificados de 1 ano, são em uma quantidade menor, porque a maioria dos alunos internacionais buscam programas de 2 anos. Então essa é a grande concentração de programas que nós temos. Mas para quem quer fazer 1 ano, nós temos algumas opções de programas também que estão disponibilizados nesse slide para vocês. Quanto às carreiras de 2 anos, que são os diplomas, nós vamos distribuir os nossos programas nas áreas de artes, isso inclui também a parte de animação, de jogos e efeitos visuais. Temos uma vasta opção de programas nas áreas de negócios, que cobrem diversas áreas de atuação dentro de negócios. Também cobrimos alguns programas nas áreas de ciências, tecnologia e saúde, apesar de que saúde tem muitas restrições, então são poucos os programas que dão acesso a alunos internacionais, mas você vai conseguir encontrar uma opção ou outra. E uma gama de programas também nas áreas de humanas e ciências sociais, que são muito interessantes, mas direcionados para a parte de humanas mesmo, e são áreas que permitem acesso aos alunos internacionais. Para os alunos do Brasil, o grande programa popular é o programa de pós-graduação, porque muitos de vocês já viajam para o Canadá com o bacharelado. E com o bacharelado do Brasil, vocês podem aplicar diretamente para os programas de pós. Esses programas são especializações, eles funcionam como um lato sensu, por exemplo.
Eles não são um mestrado, eles não são um doutorado. Aqui no Canadá, como a Tatiana mencionou no início, os mestrados e doutorados são muito acadêmicos. Esses programas que nós temos são programas que permitem uma melhor colocação profissional. Eles são mais práticos, mais direcionados para o mercado de trabalho. E acabam sendo os programas mais populares aqui para os brasileiros. E cobrimos diversas áreas de atuação também. A Tatiana vai falar um pouquinho para vocês a respeito do nosso programa de inglês, que seria uma opção para aqueles alunos que não possuem o exame de inglês ainda. Obrigada, Fabiano. Bom, como a Carmen comentou no começo, o aluno tem que ter a parte acadêmica e a parte do inglês. Então, ela comentou sobre o IELTS, o TOEFL e o Duolingo que a gente está aceitando temporariamente. Mas vamos dizer que você não tem a proficiência de inglês e você não queira fazer a proficiência de inglês. Então, você pode aplicar para o nosso curso de ESL, que é chamado LEAP, e fazer ele antes de entrar no que a gente chama Regular Studies. O comum que surge aqui é, posso fazer o LEAP junto com matéria? Infelizmente, não. Você tem que fazer o LEAP primeiro, finalizar e depois passar para o Regular Studies. Então, o nosso programa de LEAP, ele tem um total de 9 níveis. Então, é LEAP básico, depois LEAP 1, LEAP 2, LEAP 3, até o LEAP 8. E você precisa finalizar o LEAP 8 para ter o requerimento, para atingir o requerimento de inglês para mudar para o Regular Studies, ok? Cada nível são 7 semanas e é mandatório o aluno, uma vez que aplica para o LEAP, fazer pelo menos 2 níveis do LEAP, ok? O exame de nivelamento é feito no primeiro dia de aula para saber qual nível você vai cair e quanto tempo você vai ficar no programa. Ou seja, não tem como você saber quanto tempo você vai ficar no programa antes de chegar na Langara. Para qualquer programa que você aplica na Langara, independente se você está aplicando o LEAP, aí você pode aplicar LEAP mais University Transfer, por exemplo, ou Diploma in Business, os programas de business. Para qualquer programa que você aplica na Langara, independente se você está aplicando o LEAP mais o programa, ou só LEAP, ou direto no Regular Studies, você vai ter que pagar um depósito de $6 mil. E esse depósito, ele vai cobrir, se for LEAP mais o programa, ele vai cobrir 2 níveis do LEAP, ou se for Regular Studies, ele vai para o primeiro semestre do Tuition Fee. Ok? E agora eu vou voltar a palavra para o Fabiano. Muito obrigado. E agora, por conta do COVID, obviamente, muitos dos nossos programas estão sendo disponibilizados online, alguns de maneira temporária, outros programas estão sendo disponibilizados de uma maneira um pouco mais permanente. Eu queria só mostrar para vocês quais são esses programas. E o porquê eu queria mostrá-los? Porque esses programas podem ser realizados daí do Brasil mesmo, sem necessidade de vocês viajarem para cá e não necessitam de um study permit, ou seja, vocês não precisam aplicar para um visto, tá? O primeiro deles é o programa de inglês, então se vocês precisam iniciar o programa com o programa de inglês, se vocês não têm ainda o resultado necessário no IELTS, TOEFL ou Duolingo, vocês podem já começar o LEAP aí mesmo no Brasil, até que vocês cheguem no momento em que estão prontos para poder viajar e continuar o programa aqui no Canadá. Então, esse programa está sendo oferecido online e com a diferença de tempo que nós temos entre o Brasil e o Canadá, vocês conseguiriam acompanhar as aulas sem problemas. Pode ser que tenha que fazer algum ajuste para quem faz as aulas à tarde, mas é muito possível que vocês consigam fazê-lo sem problemas. Uma vantagem porque durante o LEAP, os alunos não podem trabalhar aqui no Canadá, mas estando aí no Brasil, vocês vão economizar bastante com a questão de acomodação. Então, é um ponto interessante para levar em consideração. Outros certificados que estão disponíveis na versão online e que podem ser realizados totalmente aí do Brasil, sem necessidade de visto, sem necessidade de viajar para o Canadá, são 3 programas. O Applied Project Management, que trata mais da questão de administração de projetos. Quem termina esse programa tem uma possível oportunidade de aplicar para diferentes certificações da PMI, que é reconhecida mundialmente. Então, é um programa reconhecido pela PMI para poder aplicar aos processos de certificação. Para quem está na área de vendas e quer talvez aperfeiçoar um pouco as suas técnicas ou entender um pouco como funciona esse processo de vendas aqui no Canadá, nós temos o programa de Sales Professional. E para quem tem interesse nas áreas de criar o seu próprio negócio ou entrar em um âmbito um pouco mais de entrepreneur, nós temos esse programa de Small Business and Entrepreneurship. Esses 3 programas podem ser concluídos daí do Brasil.
O que acontece então depois que você se gradua aqui no Canadá? Bom, eu vou falar um pouco sobre mercado de trabalho agora. É muito importante deixar claro para vocês, antes de eu iniciar essa apresentação, duas coisas. Primeiro, todas as informações que eu vou compartilhar são informações extraídas dos relatórios que são divulgados pelo governo todos os anos. Então, todo ano o governo publica um relatório que faz uma projeção de 10 anos. Eles tentam verificar qual as projeções que eles criaram para a economia da nossa província para os próximos 10 anos, e esse relatório é atualizado anualmente. Por quê? Porque eles levam em consideração o ano anterior. Então, as informações que eu vou compartilhar com vocês, são informações que foram publicadas no relatório de abril, final de abril, começo de maio de 2020, são informações baseadas no mercado, na atividade econômica de 2019, projetando de 2019 a 2029. Obviamente, esse relatório, como vocês já devem imaginar, não inclui uma atualização com relação ao COVID. Então, o COVID ele aconteceu depois. O problema com a economia veio após a emissão desse relatório. Então, esse relatório não inclui uma projeção ajustada para o COVID. E nós temos que levar em consideração que as economias vão levar um tempo para se recuperar. No entanto, aqui no Canadá, as nossas projeções são bastante positivas e nós acreditamos que a economia vai se levantar de uma maneira um pouco mais ágil, um pouco mais rápida. Mas eu queria pelo menos passar para vocês as informações do que está acontecendo aqui num mercado comum e normal, tá? Para que vocês possam se preparar com relação a que tipos de oportunidades podem estar disponíveis. Então, vamos ver algumas informações importantes. A primeira coisa que o governo faz é distribuir oportunidades de vagas por toda a nossa província. Então, eles dividem a nossa província em regiões. Tá? E dentro dessas regiões, eles fazem a projeção de quantas vagas vão estar disponíveis nos próximos 10 anos. Como vocês podem verificar, essa região verde é a região onde está a região metropolitana de Vancouver, e é a região que mais concentra vagas. Mas se a gente der uma olhada no mapa como um todo, vocês vão perceber que não é só essa região que tem grande importância econômica dentro da província. Tem duas outras regiões que devem ter uma importância muito grande que eu gostaria de salientar para vocês. Uma é a região da ilha e costa de Vancouver, que seria a segunda colocada em termos de números de possibilidades de trabalho e vagas. E a terceira é a região em azul claro, que é a região de Thompson-Okanagan. É uma outra região muito importante que também oferece muitas oportunidades de trabalho. Essas regiões geralmente concentram centros populacionais grandes. Dependendo da área de atuação, também é importante vocês explorarem uma outra região importante na província, que é regiões importantes na província, que são Caribou e Northeast. São duas regiões super importantes, ao norte da nossa província, onde você encontra menos cidades, menos concentrações populacionais, mas também grandes oportunidades de trabalho para algumas indústrias em especial, alguns segmentos em especial. Com relação às projeções de vagas, o governo estima que nos próximos 10 anos nós teremos aproximadamente 860 mil vagas de trabalho disponíveis para colocação profissional. E o interessante é que 69% dessas vagas, o governo acredita que serão geradas por conta de o que a gente chama replacement. O replacement, para nós, representa algumas características. A principal são profissionais que se aposentam. Lembram que no começo a gente mencionou que a idade média da nossa província é uma das mais altas do país, a nossa média de 42 anos de idade. Isso nos leva a crer que a nossa população está envelhecendo muito rápido, numa velocidade muito rápida, comparada com outras províncias, e, obviamente, muitas pessoas estão chegando em sua idade de aposentadoria, e isso faz com que novas vagas sejam disponibilizadas no mercado de trabalho. O governo também previa que 31% das vagas seriam geradas por conta de o crescimento econômico. Obviamente, esse crescimento econômico pode ser influenciado agora por conta do COVID, então vai levar um tempinho para ele se recuperar. Antes do COVID, nós tínhamos indicação de que o pico de vagas aconteceria no ano de 2024. 2021. Não, 24, 2021 já é o ano que vem, perdão, 2024. Então, 2024 era o pico de vagas identificado pelo governo. É muito possível que esse pico seja estendido para um período um pouco mais longo agora, que vai levar um pouquinho mais de tempo para a economia se recuperar. Um outro ponto muito importante para levar em consideração: de todas essas vagas, o governo tentou indicar mais ou menos de onde eles acham que esses profissionais vão sair.
E como a gente pode ver no gráfico que está do lado direito, 31% das vagas eles acham que vai ter que ser coberta por imigrantes. Por quê? Porque nós não temos pessoas suficientes dentro da província e porque o que eles estimam que haja de migração de outras províncias não vai conseguir suprir a necessidade de vagas. Então, outro ponto muito importante para vocês que vêm do exterior é as possibilidades de colocação profissional que vão ser dedicadas para imigrantes também. E dentre as opções de vagas que estão indicadas pelo governo como primordiais e que vão necessitar de maior número de profissionais, nós temos nos topos das listas vagas que, com muita facilidade, vocês muito provavelmente vão conseguir se encaixar. Então, as áreas de serviços em geral, as áreas de vendas, são as áreas que mais requerem profissionais. Aqui a gente está falando de mercado de comércio, a gente está falando de sistema de hotelaria e turismo também. Tudo que for relacionado a serviços tem um grande peso na nossa província e acaba sendo o setor que atrai muita mão de obra, que necessita de muita mão de obra. Áreas administrativas, apesar do que muita gente pensa que talvez ser formado em administração não é tão relevante ou talvez não vai ter tantas oportunidades na área administrativa, nem sempre, porque como as empresas necessitam pessoas na sua infraestrutura, obviamente, a área administrativa é uma área que recruta muitos profissionais. Então, a gente está falando aqui de recursos humanos, a gente está falando de marketing, a gente está falando de áreas financeiras. Então, existem muitas oportunidades na área de negócios também. Para quem é da área de negócios, eu gostaria de fazer um adendo especial para as áreas de finanças bancárias e contabilidade. Esses são dois setores que estão entrando em uma crise aqui no país por falta de profissionais. Então, quem é da área financeira, principalmente bancária, e quem é da área de contabilidade, pode ter grandes oportunidades aqui no nosso país, porque são áreas que estão com uma demanda de profissionais muito alta. Tá? Áreas de gerenciamento também são bastante relevantes aqui na nossa província, então, algo para se ter em mente, desenvolver lideranças, habilidades de liderança são muito importantes porque existem muitas oportunidades na área de gerência também. E alguns outros setores que não são tão representativos ou tão expressivos, ou que talvez não dão tanta abertura para alunos internacionais, mas que podem aí oferecer algumas alternativas de colocação profissional para vocês. Mas eu queria mesmo só focar nessas áreas específicas. Uma área que não está salientada aqui, mas que obviamente é um capítulo à parte na história do Canadá e que eu gostaria de deixar bem claro que as oportunidades são infinitas, são as áreas de tecnologia, animação, efeitos visuais e game. Por quê? Porque o nosso país, como um todo, é um país que tem a tecnologia como um ponto muito importante, então existem muitas oportunidades nas áreas de tecnologia, tá? E na área de animação, jogos e efeitos visuais, obviamente Vancouver é a região mais importante do país para esse tipo de trabalho, tá? Por todas as produções que estão sendo realizadas aqui em Vancouver, não só na área cinematográfica, mas também na área de animação e jogos. A EA Games tem um dos seus principais pontos de produção aqui na cidade de Vancouver, então isso tudo faz com que vocês dessa área, tenham muitas oportunidades de trabalho também na nossa província. Com relação às certificações que as empresas podem pedir, isso daqui é mais para poder mostrar para vocês que a importância que as empresas, né, o comércio dá aos certificados e diplomas aqui no Canadá, algo que talvez aí no Brasil não aconteceria da mesma forma. Talvez aí no Brasil, sem um diploma de uma universidade de bacharel, você reduz as oportunidades de colocação. Aqui não. Aqui com um certificado ou um diploma, você tem aí praticamente 41% de vagas que vão apenas requerer um certificado ou diploma. Então, muitas oportunidades até mesmo para estudantes que saem da instituição com um certificado e diploma apenas. Tá? E aí você tem uma quantidade um pouco maior para aqueles alunos que já possuem um bacharelado poderem obter um nível de colocação um pouco mais elevado. O governo também realiza pesquisas anuais, tentando identificar quais são as médias salariais dos alunos que se graduam, quais são as oportunidades de trabalho que esses alunos vão ter, porque, obviamente, a educação é um ponto primordial para o nosso país, mas não só isso. O governo canadense ele tem uma atividade muito proativa, no sentido de que não adianta eu oferecer educação à população, não adianta eu colocar a ferramenta disponível e preparar esses alunos se quando eles se graduam eles não têm acesso a oportunidades de trabalho. Então, as instituições trabalham muito em paralelo com as empresas para saber
que tipo de vagas vão aparecer nos próximos anos, que tipo de profissional vocês precisam, que tipo de habilidades vocês têm que desenvolver. E é com essa informação que as escolas criam os programas de acordo com demanda de mão de obra. O governo criou, então, no ano passado, lançou, na verdade, publicou uma pesquisa que foi iniciada no ano de 2018. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 300 mil alunos que se graduaram no ano de 2012, e mantiveram acompanhamento desses alunos num período de 2 e 5 anos, para saber onde eles estavam e quanto dinheiro eles estavam ganhando por ano. Tá? Aqui as médias salariais são geralmente calculadas por ano, não por hora ou por mês. Então, eles identificaram as médias salariais em períodos de 2 ou 5 anos após a graduação, desse grupo de mais de 300 mil graduados do ano de 2012. Essas são médias salariais, tá? Não são, assim, não quero dizer que, se você se graduou com um certificado, você só vai ganhar 35 mil, ou você com certeza vai ganhar 35 mil dólares por ano nos 2 primeiros anos. Não é isso. É uma média. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende do seu perfil, depende do seu currículo, tem vários outros fatores que vão influenciar. Mas o que eles fizeram? Eles contaram, se eu sou um aluno de ensino médio e me graduei com um certificado, quanto mais ou menos eu vou estar fazendo em termos de salário em 2 anos e quanto mais ou menos eu vou estar ganhando em 5 anos. Tá? Então, mais ou menos isso para dar uma ideia. Então, vocês podem encontrar aí remunerações que vão desde 35 mil dólares até 60 mil dólares. Essa é a média salarial que um aluno que se gradua de um programa aqui no Canadá vai conseguir obter. Então, vocês podem calcular, eu diria até para ser um pouco mais modesto, entre 30 e 50 mil. Tá? Essa seria uma média muito interessante para vocês manterem em mente. E aí, se vocês quiserem comparar isso com o Brasil, é só calcular quanto custa o dólar hoje, multiplicar por essa quantidade de salário para vocês terem uma ideia de quanto o investimento que vocês estão fazendo hoje vai oferecer para vocês de retorno no futuro, na colocação profissional aqui no Canadá, em termos de remuneração, para saber quanto tempo mais ou menos vocês vão conseguir recuperar esse investimento inicial que vocês fizeram. Lembrando que os programas do Langara vão permitir que vocês apliquem para o Postgraduate Work Permit, então partindo do princípio de que vocês sigam as regras direitinho, vocês têm essa oportunidade de permanecer no país por até 3 anos trabalhando full-time e recuperar um pouco esse investimento inicial que vocês fizeram. Tá? Antes de finalizar a apresentação, eu gostaria de voltar a palavra para a senhora Carmen para que ela comparta com vocês um pouco os dados de contato dela e após essa informação nós vamos entrar para o nosso Q&A. Graças. Thank you, Fabiano. Bom, vocês já viram que tem muitas vantagens de vir aqui estudar no Canadá. E espero que vocês possam vir e fiquem interessados em fazer a matrícula com a Langara. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem com respeito à matrícula, vocês podem me mandar mensagem por e-mail ou pelo WhatsApp. Meu e-mail é carmenzet@overseasfrontiers.com e o WhatsApp é 204-612-6941. Ou então pode me procurar também pelo Facebook ou pela página web. Muitos de vocês já têm o meu WhatsApp também, então já me conectei com vocês, então por aí a gente pode conversar. Muito obrigada a vocês, obrigada, Fabiano, e volto a palavra para vocês, para ver o que se pode responder sobre as perguntas que eles estão fazendo. Obrigada. Obrigada, senhora Carmen. Eu vou começar fazendo então as perguntas e eu vou direcionar a primeira pergunta para o Fabiano e eu vou combinar as duas perguntas porque é bem parecida. É praticamente quem se graduou, que tem um bacharelado numa certa carreira e quer mudar de carreira. Uma delas tem um bacharelado em relações internacionais e ela quer aplicar para Post-Degree Web Mobile, e se é possível fazer isso. E a segunda pessoa tem um bacharelado de comunicação social e queria aplicar para o Post-Degree Apply Planning. Ok, muito obrigado. Bom, não há tantas restrições assim para que vocês possam pensar em uma possível troca de carreira. Talvez eu diria, honestamente, que uma opinião pessoal minha, tá? Que buscar a educação no exterior e investir nesse 1 ano ou 2 anos que vocês vão investir no exterior, talvez seja uma estratégia muito interessante para aproveitar esse período para mudar de carreira, a talvez uma área que chama muito a atenção de vocês, ou talvez
a graduação que vocês fizeram naquele momento em que vocês se graduaram não foi, no final, a decisão mais correta ou a decisão mais pensada, ou foi uma decisão influenciada por alguns fatores fora do seu controle. Então, esse talvez é o momento em pensar em fazer exatamente o que você quer investir, o que você gosta. Aqui no Canadá a gente tem um ambiente muito positivo e muito aberto no sentido de que não importa se você tem 30, 40, 50 ou 60 anos, desde que você tenha garra, força de vontade e queira investir em uma educação numa área diferente, você vai ter a oportunidade de ser bem sucedido, tá? Quanto aos programas de pós-graduação, a grande maioria dos programas não colocam empecilhos para que, por exemplo, se eu sou, vamos pensar aqui na primeira opção, eu acho que era de comunicação para ir para web e mobile, né? Relações Relações internacionais para web internacionais. mobile. Ok. Se a gente for pensar bem, tem que haver um motivo pelo qual você quer fazer essa transição. Eu acho que isso é muito importante, né? O programa de web e mobile não vai colocar restrições. Você tem que ser formado na área de tecnologia, você tem que ser formado na área de TI ou alguma coisa desse tipo. No entanto, é importante saber o porquê que eu quero fazer essa troca, o que essa troca vai beneficiá-la no futuro, né? E ter, na verdade, a conscientização de que se eu estou indo para um programa que está totalmente fora da área de atuação, ou da área de conhecimento que eu tenho, ou da área de experiência que eu tenho, é muito provável que, pelo menos no começo, eu tenha que me dedicar um pouco mais, porque eu vou ter que entrar no ritmo da linguagem que vai ser utilizada dentro da sala de aula, que talvez eu não tenha tanta habilidade. Então, é muito importante dedicar um pouco mais de tempo nesse processo inicial de estudo. Tá? Mas não existe um empecilho ou impedimento. O programa de Applied Planning, ele é um pouquinho diferente, por quê? Porque Applied Planning, ele está buscando por profissionais bem específicos. Então, eu recomendaria, antes de aplicar para esse programa, a gente tentar conversar com a coordenação, para indicar para a coordenação o porquê selecionar esse programa, né, o que gerou o interesse por esse programa. A coordenação vai olhar para o histórico escolar, porque a coordenação de Applied Planning quer ter certeza de que o aluno tem conhecimento nas áreas de estatística e matemática em nível suficiente para poder ter acesso a essas matérias e poder estar ao mesmo nível de conhecimento dos alunos que estão na sala de aula. Então, existem alguns fatores adicionais que têm que ser explorados com relação a Applied Planning, mas não quer dizer que não podemos tentar, tá? O que eu estou dizendo é que a gente tem que explorar a opção antes para verificar que você pelo menos tem os pré-requisitos mínimos, seja através de ensino, seja através talvez de uma experiência profissional, para que a coordenadora identifique que realmente essa é a melhor opção. Tá, então, é um ponto muito importante, mas não existem, por exemplo, limitações ou restrições para a troca de carreira. Vocês podem sempre explorar essa opção e se houver dúvidas, por exemplo, nesse processo, é só entrar em contato conosco para a gente acionar o departamento e poder verificar como isso vai se encaixar no perfil de vocês também, para vocês tomarem uma decisão um pouco mais conscientes. Obrigado, Fabiano. Eu vou direcionar a próxima pergunta para a senhora Carmen, mas não tenho certeza. Qualquer coisa você pede ajuda, tá, senhora Carmen? A Langar aceita Course by Course Evaluation da WES, ao invés de enviar o histórico e diplomas originais? Bom, pelo que eu sei, a UES, ele só reconhece a universidade como sendo uma universidade oficial que você estudou, reconhecida aqui no Canadá. É só isso, na verdade, não avalia os créditos do curso que você fez, mas precisaria para a gente, na Langara, o transcript, é importante. Não precisa do US, mas precisa ser o transcript das notas, o histórico escolar das notas da universidade ou do ensino médio. Obrigada, dona Carmen. Fabiano, qual o valor e duração do LEAP? O programa LEAP, ele está distribuído em níveis, como a Tatiana mencionou durante a pausa dela para o programa LEAP, são níveis, cada nível tem duração de 7 semanas. Nós não conseguimos estimar exatamente o tempo que vai durar, porque vai depender de cada um, de acordo com o nível de conhecimento que cada um tem. Nós temos um exame de início, que é o teste de nivelamento, que vai ajudar-nos a identificar qual o nível em que você pode iniciar os estudos. O período mínimo de estudo, no entanto, no LEAP é de 2 níveis.
Então a gente está falando aí de um período de 14, 15 semanas aproximadamente. Esse seria o período mínimo para a gente fazer a transição para o programa acadêmico. Se essa for a ideia, né? Se a ideia for fazer a transição para o programa acadêmico. Se a ideia é apenas ter a experiência de estudar em um programa de inglês com teor acadêmico um pouco mais rígido, a gente pode programar o registro com uma autorização especial do departamento para menos níveis, só para fazer um nível ou 2 níveis, tá? Mas se a gente for pensar em fazer o LEAP para transição para o programa acadêmico, o programa ele é um pouco mais estruturado. O investimento para cada nível do LEAP de 7 semanas é de $2.988. Essa seria o investimento por cada nível de estudo no LEAP. E no total nós temos 8 níveis. Então tudo vai depender do seu nível de inglês para a gente poder fazer o teste de nivelamento e encontrar o nível mais adequado para iniciar os estudos. Obrigado, Fabiano. Senhora Carmen, Uhum. esses programas online são reconhecidos como educação canadense no Programa de Imigração Express Entry? Oh, bom, o Express Entry, todos esses programas de imigração não tem nada a ver com o processo de imigração através dos estudos. Porque sim, tem a ver, porque no final você vai acabar aplicando depois por isso, quando quiser aplicar para o PR. Mas essa parte de imigração não é com a gente. Na verdade, isso eu posso até te recomendar 3 imigrant consultants que trabalham com a gente, que eles podem explicar direitinho como é que funciona todos os processos de imigração. Um desses processos é vir através, para ficar aqui no Canadá, vir como estudante. Mas os cursos online, agora o governo está autorizando que as pessoas por COVID-19, as pessoas que queiram começar o seu curso acadêmico já matriculados com a vista na mão, possam ir fazendo o curso online do curso acadêmico. Até 50% desse curso pode ser feito online e o resto em pessoa. E essa parte online não vai afetar em nada o Post-Graduation Work Permit, quer dizer, a permissão de trabalho que você vai ganhar depois de completar os 2 anos do curso, né? Se for um diplomado. Então, completando 2 anos, um curso diplomado, você vai ganhar 3 anos de Post-Graduation Work Permit. O Post-Graduation Work Permit, para você trabalhar full-time quando você se graduar, não vai ser afetado se você fizer até 50% do seu curso online, ok? Eu acho que essa parte aí é mais importante. Depois, a parte de imigração, aí seria com outras pessoas, não seria com a gente, que a gente não pode falar sobre isso, tá? Mas Obrigada, eu tenho que senhora te Carmen. apresentar a mim. Tá. Fabiano, gostaria de saber se existe programas de bolsa ou awards para quem está começando um curso para auxiliar os custos iniciais. Infelizmente, os programas de bolsas aqui no Canadá são bastante limitados, então nós não temos muitas opções. Nós não temos bolsas de início, ou seja, bolsas que vocês possam aplicar antes de iniciar os estudos aqui no Langara. Existem algumas opções de bolsas limitadas, mas para alunos que estão fisicamente aqui e que possuem um GPA ou uma média de notas alta. Essas bolsas estão abertas a alunos internacionais, geralmente variam de 500 até 1.200, 1.300 dólares de suporte financeiro no tuition fee, no pagamento do tuition fee, mas apenas para quem já está aqui no seu 2º ou 3º semestre e que possui notas bastante altas, mas nós não temos nenhum outro tipo de bolsas, infelizmente. Obrigada, Fabiano. Senhora Carmen, pessoas de 50 anos têm chance na área de serviços ou sales? Na área de serviços Ou de vendas? ou de venda? Uhum. Bom, eu acho que não tem problema nenhum. Aqui, na verdade, ninguém pede, está proibido pedir, perguntar a idade das pessoas quando eles contratam alguém aqui no Canadá. Então, se você considera que você tem muito potencial em trabalhar nessa área de serviços e vendas, não importa a idade, aqui você pode conseguir emprego nessa área.
desde que você tenha, claro, esse potencial para isso, né? E esteja preparado, possa, nesse caso, com algum certificado ou algum diplomado que você queira fazer aqui com a gente, com a Langa. Obrigada, senhora Carmen. Fabiano, qual é o deadline para se inscrever no curso para começar em janeiro? Oficialmente, o deadline para janeiro é 15 de outubro. No entanto, dependendo do programa, é muito possível que nessa época já não tenhamos vaga. Oficialmente, na verdade, alguns programas já estão fechados para janeiro, nós já não temos vagas para janeiro. Então, é uma questão de verificar qual o programa, para que nós possamos saber se existem vagas ainda e quais são as probabilidades de ter vaga nas próximas semanas, mas eu não recomendaria esperar até o dia 15 de outubro, porque pode ser já um pouco tarde. Obrigado, Fabiano. Senhora Carmen, esse aluno ele tem interesse no curso de psicologia e ele já é formado nessa área há 13 anos e ele gostaria de atuar nessa área aqui no Canadá. O que a senhora indica? Oh, sim, não tem problema, você pode atuar na área, mas teria que ser em psicologia, a gente teria que ver algum curso relacionado à tua área. Na verdade, para certas carreiras, é necessário ter a certificação. E psicologia é um curso universitário, então, não sei se exatamente como psicólogo você poderia trabalhar, a não ser que você seja colegiado aqui, mas tem muitas carreiras que são de serviço social, ligadas a mental health issues. Então, eu acho que nessas carreiras você pode se atuar e o teu background de psicologia vai servir muito. Então, não tem problema, você vai atuar, não exatamente com a profissão de psicólogo graduado em universidade aqui, porque a Langer oferece aqueles cursos que são da Society, mas só que aí você teria que depois se transferir para a universidade, ou então teria que fazer um curso de pós-grado relacionado à tua área. Mas não quer dizer que psicologia provavelmente é uma dessas carreiras que precisa daquela certificação oficial para poder trabalhar nisso, entendeu? Então, isso provavelmente eu posso até pesquisar para você, se você precisa ter essa certificação oficial de psicólogo, ou se você se interessar por trabalhar numa área similar à tua, eu acho que vai servir também o teu background de psicólogo. E aí a gente posso te passar o link dos cursos que eu acho que podem servir para você por e-mail. Obrigada. Fabiana, eu vou juntar duas perguntas em uma. A primeira pergunta é se as aulas presenciais vão voltar ao normal no próximo termo, e o próximo termo eu acredito que é setembro, que o aluno está se referindo, e a segunda é até quando que a gente vai aceitar o teste do Duolingo. Bom, com relação a aulas presenciais, nós tínhamos inicialmente a previsão de iniciar as aulas, de retomar as aulas presenciais em setembro, mas infelizmente isso não vai acontecer. O governo já compartilhou informações de que o semestre de setembro será online, então nós estamos seguindo as determinações do governo. Para janeiro, a ideia é de que as aulas voltem ao sistema presencial, mas honestamente falando, nós não sabemos oficialmente, porque as informações têm mudado a todo momento de acordo com o desenvolvimento do COVID. Então nós teremos que esperar mesmo até o semestre de setembro para verificar como tem desenvolvido o surto, se está controlado, se não está controlado, se nós teremos uma segunda onda de surtos, nós não sabemos ainda. Então fica um pouco difícil de dizer exatamente o que vai acontecer. Mas nós estamos trabalhando com a hipótese de retomar as aulas presenciais em janeiro de 2021. Com relação ao Duolingo, é uma medida provisória. Ela foi adotada para registros nos programas de setembro
de janeiro e maio de 2021. Ele não está, nesse momento, aprovado para as aplicações para setembro de 2021. Da mesma forma, ele vai passar por um processo de reavaliação e, de acordo com as determinações do governo, as recomendações do governo e dos departamentos de educação, nós teremos a possível prorrogação ou não do exame Duolingo para um período posterior a aplicações de maio de 2021. Mas, nesse momento, nós podemos aplicar para janeiro e maio com o Duolingo, praticamente 95, 96% dos programas. Tem alguns programas que não aceitam o Duolingo, então, por favor, consultem-nos antes para a gente poder compartilhar a lista completa com vocês. Ok, obrigado. Senhora Carmen, eu vou fazer a pergunta para a senhora. Infelizmente, a gente não tem esse programa na Langara, então, de repente, se a senhora quiser entrar em contato com essa aluna específica, oferecer algum outro parceiro que oferece. Enfim, a pergunta é, qual programa dentro do hospitality ou turismo dentro da Langara que tem? Ou na área do hospitality. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lista, alguma coisa parecida ao hospitality que a gente tem na Langara, mas eu acho que hospitality em si a gente não tem, mas tem cursos que podem ser similares. E realmente eu tenho em outros colleges parceiros também, com a Overseas Frontiers, eu tenho esses cursos de hospitality. Mesma coisa, eu posso mandar os links que sejam relacionados a essa área, tanto na Langara quanto em outros colleges para essa pessoa. Só queria saber o nome dessa pessoa para me lembrar. Eu passo para a senhora o nome do aluno depois. E tem também, falando sobre o mesmo tema, tem um outro aluno que está estudando o diploma de Hospitality Management na Austrália e também queria ver como que poderia ajudar trazer esse diploma para a Langara. Então, eu vou passar para a senhora esses dois alunos. O nome deles. Tá. Para a senhora entrar em contato. Ok. Perfeito, obrigada. Os contatos deles. Perfeito, muito obrigada. Fabiano, tem uma aluna que ela gostaria de saber sobre o Early Childhood Education, requerimentos e os preços, e também o que precisaria para entrar, e sobre a referência de experiência e a carta de referência. Como funciona? É bem específica essa pergunta, mas se você quiser falar rapidinho. Eu estou só tentando acessar o registro aqui para a gente poder falar sobre os requerimentos, mas até onde eu sei, existe a necessidade de comprovar experiência trabalhando com crianças em idade de até 5 anos, e a necessidade de realizar o exame de inglês, comprovar a educação mínima de ensino médio, né? Se tiver bacharelado, melhor ainda, mas mínimo seria ensino médio. Deixe-me apenas verificar qual é o outro requerimento específico para Early Childhood. Nós temos também a necessidade, eles estão pedindo para nós hoje 20 horas de trabalho mínimo comprovado relacionado a crianças. Então pode ser tanto voluntário quanto um trabalho oficial, e são 2 cartas de referência. Uma das cartas de referência tem que ser do trabalho em si, um empregador que possa falar sobre as habilidades e o perfil de trabalho do estudante, e a segunda referência pode ser uma referência geral. Não pode ser da família, mas pode ser, por exemplo, de algum outro trabalho que não esteja relacionado a crianças, ou pode ser, por exemplo, de uma pessoa com a qual o aluno trabalhou em um projeto específico, ou pode ser um professor, enfim, pode ser uma outra referência, mas uma das referências tem que ser a do trabalho. E também é muito importante que o aluno tenha o contato com o departamento, porque o departamento compartilha algumas informações primordiais antes do aluno poder mandar o seu application. O investimento para o programa é de $41.280 canadenses perdão. Eu estava lendo um outro programa, perdão. O investimento é de $33.775 canadenses, e esse programa, apesar de ser um diploma de 2 anos, ele é desenvolvido dentro de 1 ano apenas. Ele é um programa muito intensivo, o aluno faz a carga horária dobrada
por conta das necessidades de atividades específicas, de trabalho específico, como se fossem mini estágios que eles fazem durante o programa. Então, infelizmente, o programa apenas está disponível nessa versão super intensiva em um ano. Então, não é um programa que permitiria, por exemplo, trabalhar as 20 horas semanais, porque o aluno não conseguiria dar conta de trabalhar as 20 horas semanais, tem que estar totalmente dedicado aos estudos pelo período de um ano. Fabiano, já que você está olhando a lista, tem um outro aluno perguntando o valor do Post-Degree Web Mobile, se você já puder. Fabiano? Ok, Web Mobile, estou só puxando a lista aqui, são... Desculpa, achei que você tivesse com a lista aberta. Não, não. Desculpa. $31.500 é o investimento para 2 anos de programa. Se nós não escolhermos a opção de incluir a experiência profissional no final, se incluirmos a experiência profissional no final, existem matérias adicionais que o aluno tem que fazer, então o valor do programa passaria para $35.040 pelos 2 anos. Obrigada. Desculpa. Senhora Carmen, essa aluna está interessada em fazer uma pós de marketing para começar em maio. Aí ela tem 2 perguntas. A primeira é se o curso vai estar sendo online por ter restrições pelo Covid-19 e se sim, se haveria a possibilidade de iniciar os cursos online e cursar até 50% do curso online. Ok. Bom, por marketing management, se quiser iniciar em maio, agora é o momento, né, de fazer as matrículas e não sabemos se até lá ainda vai vai ter esse problema do COVID-19, das restrições, né? Então, se tiver até lá essas restrições, sim, você vai poder iniciar seu curso e fazer ele online até 50%. Mas tudo depende do governo e da situação do COVID-19, como que vai ficar até lá, né, até maio. Mas, de qualquer modo, se você não fizer a matrícula pelo menos 6 meses antes, você vai perder a vaga. Então, tem essa coisa, né? Quer dizer, a gente não pode te garantir se até lá vai ter o COVID-19 ainda com restrições aqui para você não poder vir e poder fazer o seu curso online, mas é isso. Eu acho que pode ser que continue, especialmente para aqueles que, que já estão se programando assim, mas tudo depende do governo, o que eles vão dizer, né, até lá, e do COVID-19, e das escolas também, que restrições eles vão colocar, porque eu acho que eles vão querer abrir também essas coisas, mas com restrições. Então, tudo isso, nesse momento, para maio, acho que é ainda um pouco cedo para dizer se vai continuar tudo do jeito que está agora, né? Que em setembro começa, as pessoas que começam em setembro vão fazer online, com certeza, porque não tem outra opção. Mas o ano que vem, espero, né, que a situação não fique assim e que já comece a abrir. Mas, de qualquer modo, eu acho que vai ter ainda restrições. Tá? Todos nós esperamos que voltamos ao normal em breve. Sim. Fabiano, você comentou do Early Childhood Education, e aí o aluno voltou a perguntar se você comentou que o curso é intenso por 1 ano. Então, o aluno vai ser elegível para ter 1 ano de Post-Graduation Work Permit ou ele vai conseguir os 3 anos? Essa é a pergunta. Os históricos que nós temos é de que os alunos têm conseguido chegar até os 3 anos, mas, honestamente, é uma decisão sempre do oficial de imigração, a gente não consegue controlar. O programa ele sai com uma categoria de diploma, a carga horária dele é de diploma e, geralmente, a imigração segue a carga horária.
ela não segue quanto tempo demorou, porque esse programa ele acontece no formato que nós chamamos de Accelerated Learning. Então, sim, as grandes chances são de um visto de trabalho estendido, mas é uma questão que nós não conseguimos controlar, porque é de total autonomia e decisão do oficial de imigração. E isso acontece até mesmo para os outros programas também. Ok, obrigada. Senhora Carmen, esse aluno ele é especialista em MBA com gestão de recursos humanos e ele está perguntando se tem algum curso que possa fazer aproveitamento desse conhecimento que ele já tem. Ele já tem. Sim, temos o Business Management na Dangara, que são de 2 anos, e também outros cursos na área de business poderia também servir para ele, mas em Human Resources especificamente, que é o que ele está perguntando, né, com especialidade, ele tem experiência nisso também, né? Nós não estou encontrando aqui um curso que seja de Human Resources específico. Temos na área de business, marketing, financial services, financial management, commerce, business management, administration, business administration, accounting. Em Human Resources, exatamente, temos Human and Social Sciences, mas é mais social worker, education assistant, ou coisas dessa área, similares, mas não temos um curso exatamente de Human Resources, mas temos esse de Business Management, que tem muito a ver com o perfil dele, na Langa. Ok, obrigada. Fabiano, o curso de Apply Social Science e Humanities está disponível para alunos internacionais? E que tipo de trabalho ele proporciona? Ele está disponível, sim. É uma área bastante ampla e aberta. Nós não temos uma determinação específica sobre as áreas de trabalho que o aluno pode obter dentro desse programa, mas basicamente esse programa vai cobrir áreas como, por exemplo, a parte de aspectos culturais, psicologia, a gente entra também na parte de humanas mesmo, relacionamento interpessoal, a parte de impacto cultural, isso tudo está dentro do Applied Science e Humanities. Ele é um programa bastante amplo, ele dá acesso a diferentes matérias dentro de Humanities and Social Sciences, então você pode, por exemplo, puxar matérias de antropologia, matérias de Women Studies, são várias as abordagens que você pode dar dentro desse programa, de acordo com os seus interesses. Dentro de colocações profissionais, nós não temos vagas específicas, mas o departamento indica que esse programa dá abertura para trabalhar em áreas relacionadas a negócios, até mesmo parte jurídica, jornalismo, vagas governamentais, parte de comunicação e administração pública, os setores, como chama, non-profit, eu esqueci o nome em português dos non-profits, sem fins lucrativos, perdão, e até mesmo algumas abordagens nas áreas de tecnologia e certamente na área administrativa também. Então, são áreas que estão começando são áreas que tratam de habilidades que hoje se tornam muito importantes nas atualidades, né, no mundo atual que a gente está vivendo. Ok. A última pergunta, senhora Carmen. O que seria Professional Degree? Eu acho que o aluno se refere ao Post-Degree Programs. Eu acho que curso não. de Associated Desculpa, o que você acha, Fabiano? Eu tenho a vaga impressão de que esse Professional Degree essa pergunta foi tirada daquela parte que a gente fala de vagas profissionais, e tem uma vaga que o governo identifica como Professional Degree. Eu tenho quase certeza que então, de repente, Fabiano, você quer responder a pergunta? Sim, eu acho posso tentar. É uma categoria que o governo identifica de áreas muito específicas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu não tenho todos os exemplos
exemplos de professional degree, mas o exemplo mais tradicional e mais fácil de vocês entenderem seria, por exemplo, engenharia. Então, o engenheiro, ele vai passar por um programa que é determinado um professional degree. É um programa que você, na verdade, sai com uma profissão muito específica. Por exemplo, um médico, ele sai de um professional degree, um dentista sai de um professional degree. São profissionais que se formam para atuar em uma área muito direcionada e muito específica. Isso é o que o governo identifica como um professional degree. Tá? Não seria, por exemplo, um administrador. Aqui um administrador não sai como um professional degree, ele sai como um profissional, mas não existe um degree específico que ele tem que concluir, com uma certificação específica que ele tem que concluir para poder atuar naquela área. Então, basicamente, seria isso. Ok, acredito que finalizamos todas as perguntas. Vocês têm aí a informação da senhora Carmen, caso vocês tiverem mais perguntas, tanto o e-mail dela quanto o WhatsApp. E eu acho que é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de hoje estar aqui falando com vocês.